Boa tarde, queridos irmãos. Mais uma vez, sintam-se bem-vindos em nossa casa, nesta casa de oração, onde sempre recebemos a ajuda, a proteção, desde o primeiro momento, quando entramos na porta lá na frente. Inicialmente, então, nós convidamos a todos para que juntos fechemos nossos olhos suavemente e com muito amor, com muita fé, com o maior desprendimento possível, pensemos em Jesus e assim nos preparemos para o trabalho deste final de tarde, das 18 horas, que hoje teremos a palestra, a abordagem do assunto com a nossa querida irmã Rosemary e com um tema muito importante e sugestivo: por que não sorrir? Como sempre, todos os assuntos elaborados e programados pela direção são importantes porque levam aos conhecimentos da doutrina espírita. E mais uma vez, sabemos esta doutrina maravilhosa que tanto nos ajuda, que tanto nos energiza, através deste encontro com as palestras, só nos renova. E desta forma, então, mais uma vez, só temos que dizer: muito obrigada, Senhor, muito obrigada por mais esta oportunidade. Que assim seja. Uma boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, que a paz esteja com todos nós. O texto que nós vamos ler e comentar e estudar um pouco está na obra Todos Precisam de Paz, foi uma psicografia de Raul Teixeira. E esse texto faz realmente essa pergunta: por que não sorrir? E se nós pensarmos nos dias atuais, muitas pessoas vão dizer que não temos muitos motivos para tanto, quando que, na verdade, através do conhecimento que nós temos motivos de sobra para sorrir. Mas ele começa o texto de uma forma inversa, dizendo assim: já basta ver a quantidade de rostos fechados, de senhos carregados e lábios crispados a seguirem como ilhas de tormentos pelas avenidas do mundo, como se marchassem para as câmaras de tortura ou para invisíveis campos de extermínio. Quantas pessoas nós vemos? Muitos de nós, naqueles dias que às vezes nós acordamos e tudo parece acontecer ao contrário do que nós planejamos, tira de nós o sorriso. O rosto se fecha, o semblante fica caído. Muitas vezes nós não cumprimentamos nem os nossos familiares que tomam café da manhã conosco. E aí, ele também questiona, ele fala que a existência no planeta terrestre é marcada por tantas variadas pelejas. E nós já sabemos disso porque nós estamos aqui no mundo de provas e expiações. É claro que nós temos a faculdade do conhecimento da doutrina espírita que facilita esse entendimento para nós. E por isso que muitas vezes nós temos que ter a caridade e a compaixão por aqueles irmãos que não têm o mesmo conhecimento. Na maioria, isso pode acontecer dentro do nosso lar. Irmãos nossos em caminhada que não têm esse conhecimento, dificultando para nós essa convivência muitas vezes. Mas ele diz que nós temos que trabalhar intimamente, de tal forma que mesmo observando as cenas infelizes que se multiplicam antes dos seus olhos,
consigamos então contemplar com alegria o azul do céu e do mar, e a sentir na face a brisa fresca que se acaricia. E isso é muito importante, porque os fatos da vida, os desafios da vida, eles vão acontecer diariamente. Mas o que vai fazer a diferença nesses desafios é quanto eu vou permitir que eles impactem no meu dia, na minha existência. O quanto de poder eu vou dar para aquela pessoa, para aquela situação, tirar a minha paz, o meu sorriso. Porque se nós analisarmos, quando nós encontramos alguém que esteja muitas vezes triste, acabrunhado, se nós damos um bom dia e colocamos um sorriso no rosto, é algo que nós damos espontaneamente e alegra aquela criatura. E se não alegrar, vai dizer e vai pensar, vai desarmar o coração, o pensamento, fazendo que ela seja mais receptiva, talvez até com uma palavra que nós queremos levar de consolo, ou um abraço, ou simplesmente como você está. Então ele diz também, trate de sorrir, porque cada pessoa já dispõe de suficientes motivos de ser triste e para chorar, se passar a olhar somente o lado pantanoso de sua vida. Como eu disse, todos nós temos desafios, mas a diferença vai fazer onde é que nós queremos jogar a luz. Se é no que nos desafia ou se é na situação que nos coloca e que nos motiva para ir adiante, apesar de. Você que já consegue, porém, enxergar o lado jardim ou sentir a dimensão solar de sua vida, conseguirá encontrar razões expressivas para ser alegre, para sorrir e chorar jubilosas emoções. E que bonito quando ele fala sobre olhar para o jardim, porque eu tenho certeza que todos nós plantamos boas sementes. E essas boas sementes permitam que nós tenhamos a vontade de cuidar, de regar, de adubar e fazer cada vez mais. Por quê? Porque isso nos alegra, nos felicita, nos traz bons sentimentos, boas emoções, boas sensações. E é uma mola propulsora que nos faz ir além. E estudando esse texto, e quando ele fala que quem já tem a alegria de conhecer o Evangelho, quem tem essa familiaridade de conhecer Jesus, porque lê, porque estuda, porque vive o que leu, estudou e percebe que é bom, faz a diferença. E tem lá na obra Boa Nova, no capítulo 21, onde ele fala a lição da vigilância. E é o encontro que Jesus tem com os discípulos antes da trajetória dele de começarem ao desencarne e a crucificação dele. E ele faz uma pergunta para os discípulos que eles querem saber, e ele pergunta assim para os seus discípulos: e que dizem os homens a meu respeito? Ele pergunta isso para os discípulos. E eles respondem: de alguma sorte terão compreendido a substância de minhas pregações? Duas perguntas impactantes. E para nós conhecedores, essas perguntas também são impactantes. E as respostas foram várias. Uns dizem que ele era João, outros dizem que ele era Elias, uma reencarnação de Elias, que ele foi João Batista. Mas ele perguntou assim para os discípulos: e vós, que convivem comigo, que ceiam comigo, o que vocês dizem de mim? O que vocês pensam de mim? E aí eles olharam com perplexidade e Pedro, ele respondeu: tu és o Cristo, o Salvador, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondeu: bem-aventurado sejas tu, Simão, disse-lhe Jesus, envolvendo num amoroso sorriso, porque não foi a carne que te revelou essas verdades,
mas meu Pai. Isso quer dizer que ele tem conexão. E aí eu pergunto, e me perguntei quando eu estava lendo, se eu conheço o Evangelho, eu conheço a doutrina, eu estudo, eu tenho conhecimento, por que razão? Por que eu não sorrio muitas vezes? Se o Evangelho é boa nova, é a boa notícia, se a doutrina me ensina que eu vou viver para sempre, que eu sou filha de Deus, todos nós somos filhos de Deus, temos em nós o gene divino, isso quer dizer que nós vamos evoluir, pode demorar, mas nós vamos evoluir, seremos seres melhores a cada dia. Isso são motivos o suficientes para que eu sorria, para que eu seja cada vez melhor e que eu leve essa alegria mesmo com dificuldades, com desafios, que eu leve a palavra, que eu leve o Evangelho através das minhas atitudes. Que as pessoas, quando enxerguem a pessoa de cada um de nós que tem esse conhecimento e que responde para si, que responde para Jesus, quem és tu? Quem é Jesus para nós? O Evangelho já é uma boa nova para cada um de nós, para que a gente possa sorrir? Ou ele ainda está no papel? Ou ele ainda é só um livro? O pouco que eu já consegui amealhar no meu pensamento faz com que eu tenha obras? São perguntas que nós devemos fazer. Por quê? O texto termina. Lembre-se de que você tem motivos de sobra para cultivar alegrias e sorrir, porque pensa, sente, respira e caminha. E mais, porque vive imerso no seio compassivo e sorridente do amor de Deus. Nós estamos mergulhados no fluido cósmico que é o amor de Deus. Então, motivos não nos faltam. Que nós possamos fazer a diferença, sorrir e florescer onde nós estamos inseridos. Eu agradeço a atenção e quero convidar então os irmãos a esse momento para que nós possamos fazer a nossa prece. Convido os médios para que então nós possamos fazer a imposição das mãos para o passe coletivo, te agradecendo assim, Pai, a oportunidade benfazeja desse encontro, pelo ambiente preparado para receber a todos nós, que nós possamos levar aos nossos lares fluidos para os que ficaram no lar, que nós possamos chegar melhores do que quando saímos, que nós possamos levar o sorriso, a alegria, de perceber, de sentir o Cristo e o Pai em nós. Que nós possamos também receber o que cada um veio buscar conforme o merecimento de cada um, porque Deus não dá obra pronta. Nós precisamos ser também instrumentos para que ela aconteça na nossa vida. Te agradecemos hoje e sempre, Pai, pela Tua presença amorosa e por nos buscar todos os dias com o Teu amor. Muito obrigado e que assim seja.